Fala pessoal, você com certeza já ouviu aquela frase: a mentira tem pernas curtas. Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje, a nossa videoaula de apoio das lições bíblicas da CPAD para a Escola Bíblica Dominical de classe de adultos. A lição 11, falaremos sobre os prejuízos da mentira na família, no meio familiar. O texto bíblico proposto para nós como chave desta aula está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9, onde há um imperativo, há uma ordem, um verbo que Paulo utiliza no tempo afirmativo, ou seja, é uma afirmação, e imperativo, é uma ordem. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Logo, o que Paulo está propondo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9, é uma ordem e também uma afirmação. Então, olha só, o verbo aqui, mintais. O verbo mentir, é claro. Então, Paulo está dando uma ordem e também afirmando. Também é uma afirmação que o novo homem, transformado pelo Espírito Santo, ele não vive mais na prática do pecado, e a mentira é, segundo a Bíblia Sagrada, um pecado muito sério, um pecado gravíssimo, e que nós, o novo homem, transformado pelo Espírito Santo, precisa lutar e vencer este pecado. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Lembre de se inscrever, deixar o seu like, comentário e também compartilhar este vídeo. Queridos, o texto bíblico que será alvo, além do texto de Colossenses 3:9, é a proposta de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, Atos 5, versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 1 a 11. A história é muito famosa. Ananias e Safira, um casal da igreja primitiva de Jerusalém, que resolveu mentir aos apóstolos na concepção deles. Porém, Pedro discerniu depois que eles não mentiram para os líderes da igreja, eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E qual é o contexto que envolve esta situação de mentira, de engano, essa situação de hipocrisia da parte de Ananias e Safira? O capítulo 4 de Atos nos informa que Barnabé, um levita natural de Chipre, ele tinha uma herdade, uma propriedade. É difícil saber como que Barnabé adquiriu isso, porque os levitas não tinham herança. Pode ser que ele tenha comprado com esforços próprios. Porém, Barnabé, motivado pelo senso de contribuição, de generosidade, ele vendeu tudo que tinha e deu aos apóstolos para dividir com os necessitados. Isso era comum na igreja apostólica de Atos. Isso era corriqueiro. Apesar de Jesus nunca ter ordenado que o crente vendesse tudo que tinha para servi-lo e para segui-lo. O jovem rico é a única exceção, Marcos 10, porque aquele jovem tinha o coração apegado nas riquezas. Mateus era rico, Zaqueu era rico e Jesus não fez esse pedido. O que Jesus sempre faz questão de deixar claro é a necessidade de sermos contribuintes generosos para o crescimento do seu reino. Porém, não há uma ordem no Evangelho que obrigue a pessoa que tenha bens dar tudo.
Todavia, os crentes faziam isso, motivados por um senso de comunhão, de enxergar a necessidade do próximo e a possibilidade de viver com muito pouco. Era uma prática na igreja apostólica. E quando Ananias e Safira viram isso, eles quiseram se utilizar dessa situação para trazer a mentira, para trazer o engano. A Bíblia diz que eles venderam uma propriedade. Vamos pensar em valores de hoje, 100 mil reais. Retiveram parte do preço, por exemplo, 50 mil eles guardaram e combinaram de doar os outros 50 mil. Até aqui tudo bem, ótimo, perfeito, glória a Deus, uma oferta generosa. O problema é que Ananias combina com Safira, sua esposa, que eles diriam para os apóstolos que estavam dando tudo. O problema é que eles fizeram um acordo de mentir, dizendo, olha, este é o valor total que nós temos e nós estamos entregando, assim como os outros crentes fizeram. E isso é muito impactante porque Pedro discerniu, teve uma palavra de conhecimento, de revelação naquele momento, Atos 5, 3 e 4, e Pedro explica o que é que moveu Ananias a isso. Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, mentir é um pecado bem mais sério do que parece. A gente sempre fala, o diabo é o pai da mentira, João 8,44, ok. Também falamos que a mentira é a única coisa que o diabo tem como filha. Porque o diabo não tem filhos e filhas. Deus tem filhos e filhas. A única filha do diabo é a mentira, ok. O diabo é o primeiro mentiroso, ele é a fonte de toda mentira. Gênesis 3 e 4, Deus havia dito para o homem, no dia em que comer do fruto proibido, morrerás. Aí, Satanás, usando a serpente, fala o quê? Certamente não morrereis. Ou seja, mentira. Então, queridos, Satanás é mentiroso desde o princípio. E quando Ananias combinou a mentira, Pedro está dizendo, aquele que pratica a mentira, ele está com o coração, olha só, desenhista agora, hein, para vocês, o coração está cheio. Agora, cheio do quê? Do Espírito Santo? Cheio da graça, da glória de Deus? Cheio de Satanás. Então a mentira, e aqui aplicamos para os relacionamentos em família, que é o tema do nosso estudo esse trimestre, a mentira é uma evidência de que a pessoa está vazia do Espírito Santo e com o coração cheio de outra coisa. Outra coisa que o apóstolo Pedro revelou, discerniu, e ele falou para Ananias, você formou esse desígnio no teu coração. E coração na Bíblia a gente sabe que envolve toda a pessoa humana. Pedro está dizendo, olha, a mentira, o engano, começou na sua mente. Começou como um pensamento. Depois se torna uma emoção que passa a ser arquitetada, uma artimanha. Olha, eu vou fazer assim, vou dizer isso, vou dizer aquilo. Olha, Safira, esposa, a gente vai falar isso, isso, isso. E depois reverbera, resulta em uma atitude, em uma ação direta. Tomemos muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com essa obra da carne, com esse pecado chamado mentira. As pessoas levam isso à brincadeira, né? É algo de dar risada, porque tem a mentirinha.
Por exemplo, no nosso país, que no Brasil, tem o 1º de abril, é o dia da mentira, olha só. Então vamos brincar de contar pequenas mentirinhas. Isso é muito perigoso. Chega alguém no portão de casa, ô fulano, você está aí? Aí o pai, a mãe, fala o que para a criança? Vai lá e diz que eu não estou. Ou quando o telefone toca, diga que eu não sei. E futuramente, os filhos que verem os pais mentirão também. Sabe qual é o maior problema? Mentirão para os pais. Não vai mentir só para o coleguinha, para a professora, não vai mentir só nos negócios, vai mentir no seio familiar também. Então, queridos, os relacionamentos, seja ele familiar, profissional, intelectual, espiritual, eclesiásticos, os relacionamentos precisam estar baseados em três pilares aqui, ó. 3 pilares de um relacionamento sadio, saudável, que presta, como diz o brasileiro. Olha só, verdade. Os relacionamentos precisam da verdade. A verdade gera o que, gente? Confie? Isso, eu ouvi você repetindo aí, hein? Confiança. E por fim, segurança. Alguém diz assim: eu queria estabelecer um relacionamento de segurança com alguém, eu queria confiar, mas se faltar com a verdade, e nós sabemos que segurança e confiança são coisas que demoram para se adquirir. Agora, só adquire com a verdade. Se falta a verdade e aparece a mentira, a confiança e a segurança que se perdem, demora-se tempos, às vezes anos, para reconquistar, para se restabelecer. E infelizmente há muitas famílias sendo destruídas, afetadas, prejudicadas por conta destas questões que envolvem o engano e a mentira. Infelizmente, inúmeras famílias, inúmeras pessoas. Nós temos, irmãos, estes exemplos bíblicos que provam que são questões que envolvem a humanidade durante toda a sua história. Não é um tipo de problema novo, não é um tipo de pecado novo, não é um tipo de invenção que o diabo fez agora. Não. Essas coisas existem há milhares de anos. Agora, pessoas que se dizem cristãs, servas de Deus, não podem viver na mentira, não podem viver mentindo. Olha, irmão Micael, todo ser humano já mentiu. É verdade. É verdade, 99,9% de convicção que todo ser humano já tenha mentido. E muitos até acham que, pelo fato da mentira beneficiar em alguma coisa, estão saindo ganhando. Estão saindo melhor do que o outro. Olha essa frase, grava essa frase. Escreve ela aí no comentário, copia ela depois e cola no seu perfil, na sua rede social. Olha essa frase, abre aspas. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se podem enganar a todos o tempo todo. Vou deixar para vocês aqui na descrição. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos o tempo todo.
O mentiroso sempre vai se dar mal. Mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Mais cedo ou mais tarde Deus mostra, Deus clareia as coisas. E o mentiroso colhe resultados extremamente negativos e prejudiciais para si e para a sua família. No contexto bíblico de Atos 5, morreram Ananias. O Ananias está demorando muito, Safira pensou. Vou lá ver ele. Hora que chegou lá, Pedro disse: você e o Ananias combinaram e mentiram para Deus. Ananias já foi. Agora, e a mulher caiu morta. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado. Eu deixo para vocês aqui um último detalhe que eu acho muito interessante a respeito desse assunto. Vale a pena você levar como um comentário extra, ou se você é um aluno, ou colocar na sua aula se você faz parte do corpo docente, dos professores da Escola Bíblica Dominical. Alguns hebraístas comentam que a palavra mentira na língua hebraica do Antigo Testamento, ela utiliza aproximadamente 3 consoantes de forma assim espalhada, como se a palavra não fizesse tanto sentido de começo, meio e fim. Enquanto a palavra verdade é uma junção de palavras que estão em uma ordem de começo, meio e fim, do início para o fim, do início para o término do alfabeto hebraico, mostrando que na palavra verdade as letras têm uma continuidade correta. E o que é que nós aprendemos com isso? A verdade, ela sempre tem a mesma história. A verdade tem começo, meio e fim. Ainda que eu conte ou outro conte, a verdade é proclamada e todos compreendem da mesma maneira. A mentira não. Você já percebeu isso? Uma história mentirosa, um conta de um jeito, outro de outra, outro de outro. Uma história mentirosa, há uma versão do fulano, uma versão do beltrano, uma outra versão do ciclano. Então, isso de forma muito prática e ilustrativa acontece no nosso dia a dia. E que Deus guarde a minha vida, a sua vida, a minha casa e a sua casa de nós vivermos, de nós praticarmos a mentira. Este mal, este pecado precisa ser eliminado das casas daqueles que querem Jesus em suas vidas e em suas famílias. Fiquemos com a ordem e a afirmação de Paulo em Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Vocês foram vestidos pela graça de Cristo, revestidos pela herança, pelo penhor da salvação, que é o Espírito Santo. E agora nós precisamos andar na verdade. Ainda que muitas vezes a verdade doa, como dizem aí fora os ditados, ainda que a verdade seja difícil de falar, de ouvir e de absorver, vivamos na verdade. Porque o próprio Cristo disse ser a verdade encarnada. A Bíblia Sagrada é a verdade de Deus escrita. Então, vale a pena viver a verdade. E a verdade sempre prevalece, porque a verdade pertence a Deus, enquanto a mentira pertence ao pai dela, que é o diabo ou Satanás. Que Deus nos ajude, se inscreva neste canal, fique por dentro daquilo que nós estamos produzindo. Lembre de curtir o vídeo, deixe o seu comentário, seja um obrigado, um Deus abençoe. Deixe a sua palavra aí, porque com isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais gente. Compartilha também para alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!